Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e hoje eu quero trazer notícias boas para a gente refletir sobre elas aqui no nosso portal. Hoje não teremos imagens, é um papo mais descontraído. E se você está chegando agora e está nos conhecendo, você aqui é bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal, dê joinha se gostar, mande seus comentários, as suas opiniões, enfim, dê joinha porque você ajuda a gente a chegar em muito mais pessoas. Gente, o que seria notícia boa? A notícia boa para quem tem uma visão crítica do que está acontecendo no nosso país é que o presidente da República ele continua a cavar a sua própria sepultura. É muito mais rápido do que a vã filosofia poderia prever. O Bolsonaro ele vai cair num ostracismo político e ele vai ter sérios problemas com a justiça e provavelmente terminará a sua vida preso, por incrível que pareça. Aí você vai falar assim, puxa, mas isso é muito difícil de acontecer. Bom, quando você analisa o presente, a impressão de quem analisa a pessoa que está investida no poder é que ela jamais vai poder perder aquela importância. É só vocês olharem aqui no Rio de Janeiro o que aconteceu com Sérgio Cabral, com mais de 300 anos de cadeia. Então, isso pode acontecer com um político ou outro, dependendo do que ele faça, né? Como nós temos aqui um político que não está sendo acusado momentaneamente de corrupção grossa, mas tem um passado muito cabeludamente corrupto, esse mesmo indivíduo hoje tem sobre as suas costas uma questão muito mais grave, que são as mortes de mais de 350 mil brasileiros oficialmente. A gente, infelizmente, vai ter mais mortos e tem uma margem de pessoas que não está contabilizada nessa história. Quando eu faço os nossos papos aqui, é impressionante como eu recebo comentários todos os dias de pessoas que perderam alguém por conta da Covid. Eu fico pensando, será que só as pessoas que têm uma visão crítica que estão perdendo os seus familiares no meio dessa história toda? Os seus conhecidos, os seus irmãos, os seus amigos, os seus professores, enfim, seus companheiros? São só as pessoas que têm a visão crítica? Ou será que do lado das pessoas que ainda apoiam esse governo está acontecendo isso também? Será que o apoio ao presidente ainda continua o mesmo de sempre? Bom, a gente vai analisar isso tudo aqui no nosso papo. Mas para falar do futuro do Bolsonaro, e que vai confortar muitas pessoas saber que uma hora a justiça vai se fazer, a justiça dos homens, não a justiça divina, porque essa aí já tem um capítulo à parte no meio dessa história toda, né? É só a gente lembrar, para a gente observar o que pode acontecer no Brasil, o que está acontecendo, por exemplo, com Donald Trump. Você tem ouvido falar em Donald Trump nos últimos tempos? E nós estamos falando de um cara que foi presidente americano, uma potência com um apoio gigantesco de grandes estruturas norte-americanas e extra-norte-americanas, vide os seus vassalos em colônias, como aqui no Brasil, as figuras que tinham no governo Bolsonaro. Pois é, o Trump simplesmente ele está desaparecido, ele está desintegrado e provavelmente ele vai começar a sofrer processos muito sérios nos Estados Unidos. Tem até um documentário agora que mostra, lá nos Estados Unidos, está estreando agora, mostrando a responsabilidade dele diante dos mortos da Covid nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença entre Trump e Bolsonaro. O Trump é um bilionário ligado à estrutura econômica de grandes corporações nos Estados Unidos. E Bolsonaro? Bolsonaro é ligado aqui. Essa semana ele teve aquele jantar com 40 empresários do topo da pirâmide econômica do nosso país. A gente poderia até dizer que foi a reunião do Alibaba e os 40 indivíduos, vamos dizer assim. E a gente não pode elogiar essa turma toda porque alguém que participa de um jantar e deixa seu telefone dentro de uma sacola para não ter nenhum tipo de imagem, nenhuma fotografia, pessoas que não se deixam fotografar com o presidente da República, gente. Isso aí nem o Idi Amin Dada, que era um genocida africano, havia esse tipo de situação, as pessoas se deixavam fotografar com ele. Mas ninguém quer aparecer do lado do Bolsonaro, porque a história vai mostrar quem são essas pessoas. E se a gente pegar essa reunião do Bolsonaro com esses 40 empresários, né, que momentaneamente lhe dão apoio, são os 40 empresários brancos e homens, né? A gente poderia pegar os mesmos e jogar para 200 anos atrás, 180 anos atrás, numa reunião de escravocratas aqui no nosso país. Ou seja, uma reunião de pessoas preocupadas apenas com seus negócios e ponto final.
o presidente ali, ele não faz parte dessa elite. Quando ele cair em desgraça, quando ele começar a ser processado, preso, a família cair em desgraça também, quando eles não tiverem mais mandatos, ninguém vai lembrar dessa turma aí, exceto a justiça que vai cada dia dar uma martelada para aprofundar o caos dessa gente toda. Bom, essa seria, do ponto de vista crítico, né, a observação principal, as observações principais boas, né? Mas quais são as críticas dentro dessa perspectiva toda? É que o Bolsonaro e essas pessoas que o apoiam são apenas o problema aparente. Como diria Gilberto Gil naquela canção dele, né, o punk da periferia, das feridas que a pobreza cria, eu sou o pus. Quer dizer, diante dessas feridas que nós temos, essa gente que está colada com o Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, elas são a parte mais aparente, é o pus, aquele que causa esse incômodo em todos nós. Claro que ao se nos vermos livres dessa criatura e dessa gente toda, os nossos problemas não vão se acabar num passe de mágica. Porque eles estão funcionando hoje, toda essa gente, esses youtubers de quinta categoria, essa gente insana que se elegeu com o Bolsonaro, a gente vai ter barulho aqui porque a gente está ao ar livre aqui, vamos continuar em frente, né? Esses youtubers, tem gente muito ridícula, gente totalmente... Tem uma senhora que é uma bolsonarista, que tem um canal dela, ela se julga uma adolescente, uma senhora que devia ter um pouco mais de compostura, né? Mas ela se acha com 13 anos, né? Talvez a mentalidade dessa gente, de uma maneira geral, justifique esse tipo de personagem, né? Pessoas do mundo religioso / picaretagem, né? Pessoas que estão tirando algum tipo de proveito, uma elite dentro das Forças Armadas brasileiras que foi cooptada corruptamente para ganhar alguns trocados a mais nos seus contra-cheques. Enfim, a gente tem uma geleia geral, mas eles são o pus aparente, vamos dizer assim. Quem manda no Brasil são os 40 invisíveis, os 40 ocultos, os 40 envergonhados, ou seja, eles representam uma parte, vamos dizer assim, porque tem muito mais gente escravocrata no nosso país. E essa gente que dá apoio em todos os níveis, eles podem ser comparados, já que eu falei em escravidão, com aquelas figuras que não pertenciam à elite econômica na época da escravidão, que não podiam comprar os escravos saudáveis que vinham nos navios, né, e chegavam ali nos mercados para serem negociados. Muitas pessoas que não faziam parte dessa elite compravam escravos, mas escravos doentes, mutilados, idosos, enfim, que seriam quase escravos descartados ou descartáveis no meio daquela história toda ali. E eles eram arrematados por um preço bem menor, eles eram tratados, eles eram cuidados e depois eles eram revendidos. Então, essas pessoas, elas se nutriam também desse sistema escravocrata que beneficiava uma pequena elite econômica na época da escravidão, mas que ajudava com esse tipo de comportamento com que essas pessoas fossem cooptadas. E aí você tinha, na franja disso tudo, os abolicionistas, as pessoas que tinham uma indignação, quer dizer, ficavam muito indignadas com aquilo que estava acontecendo aqui no nosso país e lutavam o tempo todo para quebrar essa estrutura, que é mais ou menos aquilo que a gente faz todos os dias aqui, quando a gente conversa, a gente tenta chamar a atenção dessas figuras aparentes, como a estrutura ela fomenta as nossas divisões entre pessoas da mesma nação, como eles escondem a responsabilidade do governante diante da pandemia, diante do genocídio. Essa CPI que está sendo criada agora, ela será apenas mais um espaço dentro desse cemitério onde o Bolsonaro está cavando a sua própria sepultura. Como eu estou dizendo para vocês, ele vai ser descartado. Essa gente que segue Bolsonaro, e aí um parênteses no meio dessa história, né? Essas pessoas, gente, elas não são as nossas inimigas, não são pessoas que resolveriam os problemas do nosso país se elas desaparecessem, se tivesse um meteoro aqui no Brasil caísse sobre a cabeça dessas pessoas. Elas são produto dessas décadas de deseducação, de desinformação, de meios de comunicação bombardeando a cabeça dessas pessoas, a cultura, a subcultura, pervertendo qualquer percepção crítica da realidade.
Então, essas pessoas vêm com essa carga, vêm num processo de despolitização, e aí a esquerda tem que fazer autocrítica. Os governos que tiveram no poder com uma vertente progressista não conseguiram fazer absolutamente nada para frear esse processo de ignorância. Nós conseguimos fazer as pessoas ter um pouco mais de acesso a bens de consumo, mas essas pessoas não conseguiram se libertar dessa escravidão mental, dessa desigualdade cognitiva, né? As pessoas continuaram no mundo das trevas. E aí elas foram cooptadas. Quando elas perderam o consumo, quando o nome foi para o Serasa, para o SPC, elas quiseram o culpado. E o culpado, enfim, foram os governos passados e encontraram no discurso de um vigarista, com as ramificações dentro dessas igrejas / empresas, enfim, tiveram ali nesse ambiente todo um terreno fértil, né, para aprofundar ainda mais essa ignorância que a gente combate todos os dias aqui no nosso país. Então, a nossa luta aqui não é uma luta apenas contra o Bolsonaro. Seria ótimo para o nosso espírito que ele fosse varrido da história política do nosso país. Mas a gente deve continuar a prestar atenção nos 40, ou nos 40 que são sócios dos 400, dos 4.000 que mandam aqui no nosso país, e prestar atenção de como eles são apoiados pelos grandes meios de comunicação, que não deixam esse tipo de papo que a gente está levando aqui ser colocado. Você não vai ver esse papo aqui que a gente está levando aqui no Big Brother, na Globo News, você não vai ver escrito no Jornal Globo, você não vai ver nas rádios, na CBN, você não vai ver esse tipo de percepção crítica, que nós hoje, muito mais do que ficar combatendo, e é legítimo a gente ter raiva daquele tiozinho que fala um monte de insanidade, daquele youtuber ignorante, daquele pastor vigarista, isso tudo é legítimo, da gente não querer falar mais com aquele parente nosso que virou bolsonarista, mas isso tudo é apenas o pus dessa grande ferida, né, em que o Brasil se transformou. Mas nós estamos aqui com mertiolate, com mercúrio, né, estamos aqui, sal, a gente está fazendo algumas coisas assim para, pelo menos, tentar fazer com que essa infecção ela se reverta aqui no nosso país. Gente, está tendo muito barulho aqui. Eu moro aqui numa área aqui que deu para ver, né? Os objetos voadores, eles se manifestam, mas vamos continuar aqui. Não adianta hoje, se eu fizer aqui o ar livre, eu vou ficar o dia todo aqui com essa interferência. Espero que não tenha sido fatal, que você tenha conseguido ficar conosco aqui até esse momento do nosso vídeo. E eu tenho certeza que hoje não teve manifestação de massa nenhuma dessa gente que queria marchar com o Bolsonaro pela família, guerra e tal. Isso mostra enfraquecimento da criatura, o que nos enche de esperanças que a gente continua no caminho certo. A gente tem muitas coisas a fazer e a gente vai demorar um tempo para consertar esse país, mas se a gente não fizer como os abolicionistas do passado, a gente jamais vai ajudar a libertar acabar com a escravidão no nosso país, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau.